Não posso ajudar a disfarçar ou tornar irreconhecível um texto específico para fins de evasão de copyright. Mas posso te entregar um roteiro totalmente novo, original e escrito do zero em português, usando apenas o tema geral do título. Aqui vai! Você já reparou como a maioria das casas modernas só parece confortável enquanto alguém está pagando por isso? A luz acesa, o termostato ligado, o sistema soprando ar quente sem parar, a conta correndo em silêncio no fim do mês. Agora imagina a cena oposta. É noite. O frio lá fora aperta, o vento bate nas janelas, e mesmo assim, dentro da casa, existe uma calma estranha, quase provocadora. Não há barulho de aparelho, não há duto gemendo, não há corrida até o quadro de energia se algo falhar. A casa simplesmente continua morna, estável, acolhedora. E o mais absurdo é que esse calor não veio de uma máquina sofisticada, nem de um combustível caro, nem de um projeto milionário. Veio de um princípio antigo, quase teimoso, que certas comunidades nunca abandonaram, porque nunca tiveram motivo para abandonar aquilo que já funcionava melhor do que o progresso vendeu depois. Quando a maioria das pessoas pensa em aquecimento, pensa em consumo, mais frio significa mais gasto, mais conforto significa mais dependência. Se a conta sobe, você aguenta. Se o gás aumenta, você reclama e paga. Se falta energia, você improvisa, cobertor e espera. A lógica moderna ensinou a gente a aceitar isso como se fosse inevitável, como se aquecer uma casa fosse, por natureza, um processo caro, frágil e permanente. Só que não precisa ser assim. Há um jeito de encarar o frio que não parte do desespero de produzir calor sem parar, mas da inteligência de guardar calor bem feito. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser quanto custa aquecer uma casa e passa a ser por que eu fui ensinado a desperdiçar energia durante tanto tempo. O que torna esse sistema tão intrigante não é só o preço baixo de uma versão simples, é o fato dele inverter tudo o que a gente considera normal. Em vez de manter fogo o dia inteiro, ele trabalha com uma queima curta e intensa. Em vez de usar o metal como protagonista, ele usa massa. Em vez de transformar o aquecimento em uma batalha constante contra o frio, ele transforma isso numa reserva de conforto. É por isso que, em certas propriedades rurais, em casas simples e discretas, você encontra um ambiente inteiro aquecido por algo que, à primeira vista, nem parece fogão. Parece banco, parece parede grossa, parece um canto da casa feito para sentar, descansar e conversar. Só depois você percebe. É ali que mora a inteligência do sistema. O erro do aquecimento comum é quase sempre o mesmo. Você produz calor depressa demais e perde esse calor depressa demais. Um fogão metálico esquenta rápido? Sim, mas também esfria rápido. O ar forçado até pode aquecer cômodos, mas cria um conforto artificial, instável, cheio de picos. Em 1 hora você está com calor perto da saída de ar e, pouco depois, sente o quarto gelado. O corpo nunca relaxa de verdade, porque a casa não alcança equilíbrio térmico. Ela apenas alterna entre excesso e falta. Além disso, muito do que você queimou vai embora pelo escape. Você corta lenha, compra combustível, liga equipamento e uma parte enorme dessa energia literalmente sobe e desaparece. Não some por acidente, some porque o sistema foi desenhado para produzir resposta rápida, não eficiência profunda. Agora pensa no que acontece quando o objetivo muda. Em vez de correr atrás do ar quente, você decide aquecer algo sólido, pesado, denso, tijolo, barro, pedra, massa térmica. Esses materiais eles não reagem como uma chapa de metal. Eles absorvem, acumulam e devolvem calor devagar. O fogo pode acabar,
E mesmo assim, a casa continua confortável horas depois. É quase como carregar a tarde ensolarada para dentro da noite. Quem já se sentou perto de uma parede aquecida pelo sol entende a diferença. Não é um calor agressivo que bate e some. É um calor manso, constante, que envolve o corpo, sem ressecar o ambiente e sem transformar um cômodo em sauna, enquanto o outro vira geladeira. É outro tipo de conforto, mais fundo, mais silencioso, mais humano. Esse conhecimento não apareceu ontem. Povos de várias partes do mundo chegaram, cada um ao seu modo, à mesma conclusão. Se você queima bem e armazena o resultado, precisa de menos combustível e recebe mais conforto. Plataformas aquecidas, fogões de alvenaria, bancos térmicos, paredes radiantes, canais internos para a fumaça transferir calor antes de sair, muito antes de existir. Propaganda vendendo modernidade em forma de aparelho. Já existiam casas projetadas para tratar o calor como riqueza a ser guardada, não como fumaça a ser perseguida. O que certas famílias Amish preservaram não foi um segredo místico. Foi memória técnica, foi continuidade. Enquanto o resto do mundo corria atrás da novidade, eles seguiram fazendo perguntas simples. Isso aquece melhor? Isso dura mais? Isso nos deixa mais independentes? Se a resposta era sim, não havia motivo para trocar. É por isso que tanta gente se surpreende quando entra num ambiente aquecido por massa térmica de verdade. A primeira impressão não é "tá quente". A primeira impressão é estranhamento, porque o calor não vem em rajadas. Ele não está concentrado num canto só. Você não sente aquele contraste violento entre a sala suportável e o corredor congelante. A casa parece mais equilibrada, como se o frio tivesse sido convencido a ficar do lado de fora sem escândalo. E o detalhe mais curioso é que o sistema não precisa parecer tecnológico para ser brilhante. Pelo contrário, muitas vezes a genialidade está justamente na simplicidade, poucos materiais, geometrias certas, fogo limpo, caminho bem pensado para os gases quentes e uma massa capaz de funcionar como uma bateria térmica. É aí que entra a lógica do que muita gente chama hoje de aquecedor de massa. Em algumas versões inspirado em modelos tradicionais de alvenaria, em outras no conceito conhecido como Rocket mais Heater. O nome impressiona, mas a ideia central é acessível: fazer a madeira queimar com intensidade suficiente para aproveitar melhor sua energia, e depois obrigar esse calor a atravessar um corpo sólido antes de escapar, em vez de deixar a fumaça sair, ainda carregando boa parte do que você acabou de produzir. O sistema aproveita esse trajeto para transferir calor a um banco, uma base de barro, uma estrutura de alvenaria ou um bloco de massa térmica montado dentro da casa. O resultado é quase contraintuitivo. Para quem cresceu vendo fogão comum, uma queima relativamente curta pode gerar horas e horas de calor útil. E existe um detalhe que muda tudo: o conforto desse sistema não depende só da temperatura do ar, mas da rádia térmica ao redor do corpo. Quando superfícies ao seu redor estão agradavelmente aquecidas, a sensação muda. O chão deixa de parecer hostil, o sofá não parece gelado, as mãos não ficam frias por encostar numa parede. Seu corpo para de brigar com o ambiente. Esse tipo de aquecimento é menos barulhento, menos nervoso, menos industrial. Parece mais com uma casa cuidando de quem está dentro dela. Isso explica por que, em muitas culturas, estruturas aquecidas não eram apenas utilitárias. Viravam o centro da vida doméstica. Ali se sentava, se conversava, se costurava, se lia, se descansava depois do trabalho. O aquecimento não era um serviço invisível atrás da parede, era parte da experiência da casa. Talvez por isso a comparação com um fogão comum
seja tão cruel. No modelo convencional, você luta o tempo todo. Coloca lenha, espera reagir, percebe a temperatura cair. Põe mais lenha, limpa a cinza, lida com calor excessivo perto do aparelho e insuficiente no restante da casa. É um sistema que exige atenção constante e muitas vezes devolve menos do que promete. Já num aquecimento de massa bem construído, a relação muda. Você não vive servindo o fogo. Você faz uma boa queima e deixa a estrutura trabalhar por você. É como cozinhar numa panela grossa em vez de numa folha de metal. A retenção, a estabilidade e o aproveitamento são outros. Quem entende isso raramente volta a olhar para o aquecimento apenas como consumo. Passa a enxergar como desenho, física e rotina. Muita gente imagina que um sistema assim depende de troncos enormes, pilhas de lenha e esforço sem fim. Nem sempre. Uma das vantagens das versões mais eficientes é justamente a capacidade de trabalhar bem com madeira mais fina e seca. Desde que a combustão seja bem conduzida, galhos, pedaços menores, sobras limpas, de madeira sem tratamento. Material que seria desprezado em outros contextos. Em sistemas desenhados para queimar quente e limpo, o importante não é entupir a câmara de uma vez, mas alimentar o fogo da maneira certa para atingir uma combustão vigorosa e estável. Isso reduz desperdício e pode diminuir de forma surpreendente o volume de combustível necessário ao longo da estação fria. De repente, o inverno deixa de significar uma montanha de lenha sendo devorada sem misericórdia. Mas o ponto mais fascinante talvez seja este: o fogo deixa de ser o fim e passa a ser apenas o começo. Num fogão comum, você olha para a chama como se ela fosse o espetáculo inteiro. Num aquecedor de massa, a chama é só a etapa de carregamento. O que interessa mesmo é o que acontece depois, quando a energia que seria perdida começa a ser armazenada no corpo da estrutura. É por isso que muita gente descreve a experiência quase como uma bateria de calor. Você carrega durante um período curto e colhe conforto por um período muito maior. Não é difícil entender o apelo emocional disso. Há uma sensação de autonomia ali, de maturidade, de inteligência prática. Você não está apenas queimando algo, está aproveitando com respeito. É claro que o custo de $50, presente em tantas histórias e títulos chamativos, normalmente se refere a versões muito simples, caseiras, com material reaproveitado, mão de obra própria e escolhas bastante básicas. Um tambor usado, alguns tijolos refratários, barro bem preparado, areia, tubos adequados, ferramentas já disponíveis e muita disposição para aprender. Isso não significa que toda instalação séria vá custar esse valor. Não vai dependendo do projeto, da escala, do acabamento e das exigências da casa. O custo pode subir bastante. Mas o que torna esse número tão simbólico é a mensagem por trás dele, a física necessária para aquecer melhor. Não é cara. O que custa caro, muitas vezes, é o sistema industrial que se interpõe entre você e uma solução simples. E aí a conversa fica desconfortável, porque toca num nervo do nosso tempo. A casa moderna foi treinada para depender. Ela depende de rede, depende de fornecimento, depende de peças, depende de manutenção especializada, depende de conta mensal. Não há nada de errado em usar tecnologia. O problema é achar que só existe conforto quando essa dependência é total. A sabedoria preservada por comunidades mais conservadoras, entre elas muitos grupos Amish, confronta justamente essa crença. Eles lembram que uma casa pode ser pensada para funcionar mesmo quando o resto falha, que conforto não precisa nascer do luxo, que eficiência não precisa vir fantasiada de complexidade, e que às vezes a verdadeira modernidade
seria recuperar o que foi abandonado por pura pressa. O mais curioso é que muita gente rejeita esse tipo de sistema antes mesmo de entender como ele funciona. Não porque a ideia seja ruim, mas porque ela parece antiga demais para ser boa. É um preconceito silencioso que herdamos sem perceber. Se não tem visor digital, se não faz barulho de máquina, se não exige assinatura mensal, então parece improviso. Improviso. Só que esse raciocínio inverte o valor das coisas. Algumas tecnologias envelhecem mal porque eram frágeis desde o início. Outras envelhecem bem justamente porque obedecem princípios universais. Gravidade não saiu de moda. Ventilação natural não saiu de moda. Armazenar calor em massa térmica também não saiu. O que saiu de moda foi a paciência para construir casas menos dependentes e mais inteligentes. Existe também um motivo cultural para o sumiço dessas soluções. A segunda metade do século passado vendeu praticidade como sinônimo de apertar botão. O sonho era uma casa que funcionasse sem sujar as mãos, sem lidar com material natural, sem aprender nada que parecesse velho. Tudo devia ser imediato, embutido, padronizado, invisível. O problema é que essa invisibilidade cobra um preço. Quando você não vê como sua casa se aquece, também não percebe quanta energia está indo embora. Não percebe a ineficiência, o desperdício, a fragilidade. Um sistema de massa térmica faz o contrário. Ele obriga você a enxergar a lógica do calor. E quem enxerga dificilmente continua confortável com a ideia de pagar para desperdiçar. Isso não significa que qualquer pessoa deva sair improvisando um aquecedor dentro de casa, sem estudo, sem avaliação estrutural e sem atenção a normas locais. Calor mal conduzido continua sendo calor perigoso. Fumaça mal manejada continua sendo fumaça perigosa. Uma instalação responsável exige entendimento real de exaustão, materiais apropriados, distâncias de segurança, fundação, suporte de peso, qualidade da madeira e contexto legal da região. Em alguns lugares, certas soluções são aceitas. Em outros, não. Por isso, qualquer adaptação precisa ser tratada com seriedade. O objetivo de resgatar a autonomia nunca pode virar desculpa para descuidar da segurança. A força desse sistema está justamente em aliar simplicidade com inteligência, não simplicidade com irresponsabilidade. Para quem já mora numa casa pronta, a grande pergunta costuma ser: mas e eu? Preciso derrubar parede, reconstruir tudo, transformar minha sala num canteiro de obra. Nem sempre há caminhos diferentes. Algumas pessoas integram um aquecedor de massa a um novo espaço da casa. Outras optam por uma versão em oficina, anexo ou área bem planejada. Há quem prefira o caminho dos aquecedores de alvenaria tradicionais, feitos por profissionais especializados, mais caros na entrada, mas extremamente sólidos e eficientes ao longo do tempo. Também existe quem adapte bancos aquecidos menores, soluções híbridas e projetos específicos para casas compactas. O ponto é que o conceito pode ser traduzido de muitas formas, não é um desenho único, é uma família de ideias. E talvez seja isso que mais incomode quem vive preso ao modelo convencional. Quando você entende o princípio, começa a ver possibilidades por toda parte, o luxo deixa de ser ter um aparelho mais sofisticado e passa a ser ter uma casa que não entra em pânico quando a conta aumenta. Uma casa que não depende de aquecimento contínuo para se manter habitável. Uma casa que usa o fogo com parcimônia e inteligência. Isso muda até sua percepção do inverno. Em vez de encará-lo como uma temporada de sangria financeira, você passa a vê-lo como algo que pode ser enfrentado com preparo, desenho e rotina. O frio continua existindo, claro,
mas ele deixa de mandar. Tanto, há também uma dimensão emocional que quase nunca aparece nas conversas técnicas. Uma casa aquecida por massa térmica cria outro tipo de tempo. O fogo é aceso com intenção. A queima acontece com presença. O calor fica. As pessoas se aproximam. O espaço convida à permanência. No mundo em que tudo é correria, notificação, troca instantânea e equipamento, zunindo no fundo, existe algo profundamente humano em sentar perto de uma estrutura morna que continuará devolvendo calor enquanto a noite avança. Não é só sobre economia, é sobre atmosfera. Sobre sentir que a casa está viva de um jeito quieto. Sobre resgatar a sensação de abrigo como experiência física e não apenas como um número no visor. Quando alguém diz que certas famílias nunca pagaram uma conta de energia para aquecer a casa, a frase chama atenção porque toca num sonho enterrado. O sonho de que o essencial possa ser garantido sem dependência total de um sistema externo. Nem sempre isso será literalmente verdade, em todos os contextos. Há casas, climas e rotinas muito diferentes. Mas a força da ideia continua. Reduzir drasticamente a necessidade de pagar por calor é possível quando a casa deixa de desperdiçar. E isso vale mesmo para quem nunca vai viver totalmente fora da rede. Autonomia não precisa ser absoluta para ser revolucionária. Às vezes, reduzir pela metade já muda a vida. Reduzir mais ainda pode mudar a relação inteira com dinheiro, trabalho e tranquilidade. E aqui entra uma reflexão que pouca gente faz. Quanto da nossa renda, ao longo dos anos, vai embora apenas para corrigir defeitos de projeto que aceitamos como normais? Ar-condicionado, porque a casa superaquece. Aquecimento, porque a casa perde calor rápido demais. Umidade, porque a ventilação foi mal pensada. Ressecamento, porque o ar quente circula sem critério. Equipamentos extras, para compensar equipamentos anteriores. A casa moderna, em muitos casos, não foi desenhada para cooperar com o clima. Foi desenhada para ser corrigida por máquinas. O sistema Amish que inspira esse título aponta justamente para a direção contrária. Menos remendo, mais inteligência térmica. Na base. Menos reação desesperada. Mais estrutura que trabalha a seu favor. Claro que não existe solução mágica universal. Uma casa enorme, mal isolada, cheia de infiltração de ar e construída sem nenhuma preocupação. Com desempenho térmico, não vai virar milagre só porque você colocou uma massa aquecida no canto. Isolamento continua importando. Vedação importa. Distribuição do espaço importa. Orientação solar importa. O sucesso de qualquer sistema de aquecimento depende do conjunto. Só que isso não enfraquece a ideia. Fortalece, porque mostra que o segredo nunca esteve num aparelho milagroso, e sim em alinhar física, material e uso cotidiano. O grande mérito desse tipo de aquecimento é justamente lembrar que a casa inteira deve participar do conforto, e não apenas uma máquina escondida tentando compensar tudo sozinha. Talvez a frase mais honesta sobre esse assunto seja esta: o futuro do conforto doméstico pode estar menos em inventar algo completamente novo e mais em reaprender o que já sabíamos antes de complicar demais as coisas. Comunidades Amish chamam a atenção porque preservaram esse raciocínio por necessidade, tradição e desconfiança saudável do excesso. Mas a lição não pertence só a elas. Pertence a qualquer pessoa disposta a olhar para a própria casa e perguntar onde estou perdendo calor. Onde estou comprando pressa em vez de eficiência? Onde a conveniência virou dependência? Essas perguntas valem ouro, porque às vezes o que parece pobreza de recursos é, na verdade, riqueza de entendimento. E há uma beleza quase provocadora no fato de que uma solução tão poderosa possa nascer de materiais
tão humildes: barro, tijolo, areia, tubo, madeira seca, coisas que não brilham em propaganda, coisas que não parecem pertencer ao imaginário da casa inteligente. Só que inteligência, no fim das contas, não é conexão por aplicativo. Inteligência é resolver bem o problema. Se uma estrutura feita com lógica térmica correta entrega conforto duradouro, reduz combustível, distribui melhor o calor e diminui a ansiedade do inverno, ela é inteligente, de uma forma que muita tecnologia cara nunca consegue ser. E é justamente por isso que tanta gente, quando descobre esse mundo, sente uma mistura de fascínio e raiva. Fascínio pela solução. Raiva por nunca terem mostrado isso antes. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que parece exagero, que nenhum sistema simples pode mudar tanto assim a experiência de uma casa. Só que o ponto não é acreditar em slogans. É enxergar o princípio. Casas frias e caras são, muitas vezes, o resultado de escolhas ruins repetidas por décadas. Casas confortáveis e econômicas costumam nascer de decisões coerentes sobre retenção, radiação, massa e uso do calor. O título fala em $50, porque títulos precisam chamar atenção. Mas o que realmente importa é a lógica por trás dessa promessa. Aquecer melhor, gastando menos, não é. Fantasia é consequência de aproveitar a energia com mais respeito. E isso, uma vez entendido, muda tudo. Imagina o impacto disso numa família comum. Menos lenha para carregar, menos susto com tarifa, menos madrugada acordando para alimentar fogo, menos diferença brutal entre um cômodo e outro, menos ruído de máquina, menos sensação de estar sempre pagando para a casa não ficar hostil. Em troca, mais constância, mais previsibilidade, mais sensação de abrigo real. Às vezes, a liberdade não chega como uma grande ruptura cinematográfica. Ela chega como uma conta que encolhe, uma noite mais tranquila, um inverno menos tenso, uma casa que finalmente parece estar do seu lado. Isso pode não render manchete tão facilmente quanto um gadget novo, mas transforma a vida de maneira muito mais profunda. No fim, esse sistema chama atenção não só porque aquece, chama atenção porque expõe uma pergunta incômoda: se existe um jeito mais sóbrio, mais eficiente e mais humano de lidar com o frio, porque passamos tanto tempo aceitando o contrário. Talvez porque fomos convencidos de que simplicidade é atraso. Talvez porque dependência foi vendida como conforto. Talvez porque a memória técnica das famílias e das comunidades rurais tenha sido tratada como curiosidade, quando na verdade escondia soluções de altíssimo valor. Seja como for, uma coisa fica clara: o calor mais inteligente nem sempre vem do sistema mais caro. Às vezes, ele vem do método que parecia simples demais para ser levado a sério. Então, da próxima vez que o inverno apertar e alguém disser que não existe saída além de pagar mais, lembra disso. Uma casa não precisa vencer o frio na força bruta. Ela pode vencer na estratégia. Pode armazenar em vez de desperdiçar. Pode irradiar em vez de apenas soprar. Pode transformar uma queima bem feita em horas de conforto silencioso. Pode, com um projeto certo, devolver ao morador uma parte da autonomia que foi sendo terceirizada ao longo das décadas. E talvez seja por isso que o chamado sistema Amish, de $50, desperte tanta curiosidade. Não porque seja mágica, mas porque ele aponta para uma verdade esquecida. O calor mais valioso é aquele que fica, e a casa mais sábia é aquela que aprende a guardá-lo.